Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Danilo Gaspar. Eu sou consultor de investimento da Eretz Bio, incubadora de startups do Hospital Albert Einstein. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como fazer um orçamento e como fazer projeções financeiras para captar recursos com venture capital. Aqui seguem os meus contatos. Fui eu mesmo que criei a planilha, então caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para me mandar um e-mail ou entrar em contato comigo por LinkedIn. Eu vou ter o maior prazer em tirar dúvidas e conversar com vocês sobre a modelagem. Eu também fiz uma aula sobre pitch para investidores de venture capital no YouTube, e o link está aqui também, caso vocês tenham interesse em assistir a aula, entender um pouquinho também sobre como fazer pitch para investidores de VC, tá? Bom, primeiro eu vou fazer um overview aqui sobre a modelagem. Eu vou passar todas as caixinhas aqui, e depois eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como preencher a planilha. E aí ela vai ficar disponibilizada no link e lá nos comentários do YouTube, e vocês fiquem à vontade de fazer o download das suas empresas lá. Então vamos lá. Um overview rápido aqui pelas abas. Então, tudo começa na aba de Control, onde a gente coloca todas as nossas premissas para fazer a modelagem. Então, vocês podem reparar aqui que tem premissas de custo de aquisição, tem premissas de conversão, de gerais e administrativos, tem o valor do aporte. Essa é uma planilha bem interessante porque ela pode ser usada tanto para fazer um orçamento, como para você fazer projeções, por exemplo, de 5 anos, né, que é o que geralmente os fundos de venture capital pedem na hora de você fazer uma captação de investimento. Aqui a gente tem a aba de conversão, que é onde você vai mostrar o teu modelo de negócios, como é que você vende, como é que você gera receita. E também fiz umas continhas aqui para ilustrar sobre custo de aquisição de cliente. Aí eu vou passar com calma também no detalhe como que são feitas essas contas. Aqui nós temos a aba de despesas e headcount. Aqui é onde você vai apurar todos os seus custos de folha e despesas de vendas. Aí também vou passar um detalhe para vocês entenderem como é que preenche. E aí, depois que nós fazemos todas as nossas contas aqui, a gente chega na DRE e caixa, que é uma aba de chegada, né, como a gente diz. Você não vai precisar nunca editar essa aba aqui, ela vai ser o resultado das informações que você colocar nas outras abas. E aí ela vai te dar a DRE e o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa ele serve para você apurar quanto que você precisa de um aporte, né, numa rodada de investimento, e também serve para você, por exemplo, fazer o seu orçamento. Aqui você vai saber, por exemplo, quantos meses você tem de runway, coisas desse tipo, né? Se você tem, por exemplo, 400 mil de caixa, aqui você teria 3 meses de runway. Então, aqui é um lugar bom para você fazer esse tipo de conta também. Principalmente em tempos de Covid aí, onde a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos custos e despesas e ficar bem atento ao caixa para não passar aperto lá na frente, né? Então, é sempre bom ter uma visão de futuro da sua empresa. Aqui também eu coloquei alguns gráficos para dar suporte e ajudar também a calibragem do modelo. Então, tem gráfico de margem bruta, margem operacional e margem EBITDA. E também fiz alguns gráficos de CAC, para você entender se o modelo está realmente calibrado, se o CAC faz sentido, né? Aqui é o resumo da ópera aqui, né? Aqui é o cash burn. Eu coloquei um pouquinho de folga de caixa aqui nessa modelagem para ilustrar um ponto sobre capital de giro, que eu vou mostrar na sequência. Aqui eu coloquei uma folga aqui de caixa justamente para suportar o giro. Eu fiz uma simulação onde essa empresa recebe em 60 dias. Mas eu não incorporei no modelo para não adicionar uma complexidade desnecessária, né? Porque se você tem uma empresa que não tem esse ciclo de caixa tão longo, você não precisa fazer nenhum ajuste no modelo, basta você fazer separadamente aqui no capital de giro.
E aí você faz uma continha separada na hora de você pedir o aporte para o seu investidor. Você vai pedir a posição de caixa mais o valor do giro. Aqui eu coloquei algumas métricas de SaaS e fiz umas continhas também para a gente conseguir apurar a receita no ano 3, 4 e 5. Aqui são as continhas que você tem que fazer para CAPEX e depreciação. Elas já estão todas programadas e eu criei uma lógica bem simples aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe em CAPEX, depreciação, nem em giro nessa aula, porque senão vai ficar muito conteúdo. Mas eu fiz uma forma bem simples também para não complicar, né? É uma continha básica, onde basicamente todos os funcionários de tech e P&D, eles recebem um MacBook e os outros recebem notebook. Então, você tem uma continha mínima só de equipamentos, só de PC e Mac para programador e funcionários, que geralmente é o que é o maior gasto de CAPEX com empresas digitais, né? Se você tiver uma empresa que, por exemplo, de biotech, que precisa de um laboratório, de infraestrutura, ou uma empresa de medical equipment que tem uma linha de produção, isso vai ser bem mais relevante do que para uma empresa de digital health. Então, você vai ter que realmente entender bem com o seu contador essa planilha aqui para você conseguir fazer as contas de CAPEX e depreciação do jeito certo, tá? Mas esse aqui é o modelo padrão que se usa numa projeção. Então, fica aqui registrado para vocês. Aqui é o capital de giro. Então, eu fiz rapidamente uma continha de variação de capital de giro. Eu fiz a conta de giro bem simples, baseado só em descasamento de recebimento e pagamento. Existem outras componentes de giro também. Caso o seu negócio tenha estoque, tenha coisas desse tipo, você também tem que ver com o seu contador como fazer esse tipo de projeção. Aí você vai incorporar aqui. E aqui eu coloquei algumas instruções que eu joguei que são importantes nas abas, para facilitar aí o preenchimento para vocês. Uma nova instrução aqui da aba de control, de conversão e de despesas. Por exemplo, aqui na aba de despesas, eu faço 5 divisões, né, de despesas. Eu faço administrativo, T&D, tecnologia, operações e vendas. Isso aqui eu gosto de chamar a atenção porque, principalmente nessa diferença aqui, né, o que é P&D e o que é tech, né? P&D são pessoas que desenvolvem novas features, pessoas que trabalham no roadmap de produto. Então, elas vão afetar a margem EBITDA só. E esse pessoal aqui de tech é o pessoal que mantém a plataforma rodando. Então, eles afetam a margem bruta, eles afetam o COGS lá em cima e afetam essa margem aqui. Eles vão entrar aqui e o P&D entra aqui, afetando o EBITDA. Tá? Essa aqui é a distinção e eu acho que de todas essas quebras aqui, acho que é a mais importante, porque a gente está falando de startups, né, que tem um custo de P&D geralmente bem alto no começo. Tá? Então, esse aqui é o overview. Agora eu vou passar algumas abas no detalhe e vou explicar para vocês como que preenche cada uma delas, tá? Começando pela aba que eu considero a mais tranquila, né, a mais fácil, que é despesas e headcount, porque isso aqui é basicamente o que a gente brinca lá na Aerith, né? Esse aqui é o custo que depende do empreendedor, né? O custo e as despesas você consegue planejar muito bem e eles deviam ser muito bem controlados. A receita que fica mais difícil de você projetar, né? Porque tem muita incerteza na hora de vender, mas na hora de gastar, nem tanto. Então, aqui é o resumo, né? Ele vai te dar o número de pessoas, né? O número de headcount por área. Aqui é o custo total de folha e aqui são as despesas de venda. Como é que você começa preenchendo essa planilha? Você vem aqui embaixo. Aqui tem o custo mensal por headcount, contando encargos. Então, se você tem um regime CLT, você vai colocar
o salário nominal mais os encargos. E se for PJ, é só colocar o gasto PJ por mês. Então, você vai colocar o cargo aqui e o custo. E aí, vocês preenchendo aqui, ele já vai preencher nas duas abas de cima. Nas duas contas de cima. Aqui tem a apuração do custo total. E aqui tem a entrada de headcount. Então, por exemplo, aqui na linha 31, eu coloquei o CEO a partir do M1. Então, a partir do M1, o CEO está aqui, eu coloquei esse 1zinho, quer dizer que ele foi contratado. O custo dele é 8 mil por mês, e aí vai aparecer aqui a continha, né? Aquele 1 vezes o custo dele por mês. Então, essa parte aqui de apuração de custos, ela é só conta. Você não precisa mexer em nada nela, tanto que está tudo pintado de preto aqui. Lembra que no cover eu falo que as células em preto são cálculos, as verdes são referências e as azuis são inputs. O que é isso, né? Aqui, a preto é uma conta, então você não precisa mexer nela. A azul é um hard number. Eu fui lá e escrevi um aqui, é um input, é uma premissa. E os verdinhos, eles são referências de outras abas. Então, essa aqui, por exemplo, está vindo de conversão de clientes. Então, está pintadinha de verde. Isso aqui é fórmula, né? Tá preto. Depois você vai colocar todos os custos aqui de todos os headcounts que você vai ter na empresa. A minha sugestão você pode fazer, se você for fazer uma projeção financeira, você pode colocar no M1 a empresa as is, né, a empresa como está agora, e aí a partir do M2 você vai fazendo as contratações novas. Tem gente que prefere fazer um M0 aqui e colocar a empresa como está agora e depois projetar a partir do M1. Aí fica aí uma questão de preferência. Para mim, eu acho mais fácil fazer no M1. Tá? Então, essa planilha é bem simples, é só você colocar as pessoas aqui que você vai contratar, ao longo do tempo você vai contratando pessoas novas, né, e aí você vai colocando, por exemplo, o exemplo que eu fiz aqui foi contratando novos vendedores, a partir do M7 eu contratei mais um vendedor, e a partir do M13 eu contratei mais um, né, isso vai aumentando o meu custo de folha na parte de vendas. E aqui fica o resumo do meu custo de folha. Aqui nessa aba também tem a parte de despesas de vendas. Todas as premissas de despesa de venda estão lá em control. Como vocês podem reparar aqui, ó, na referência, todos são alguma conta vinda do control. E essas referências estão aqui, no CAC. Então, por exemplo, para marketing mais public relations, né, PR, eu peguei o control C7 e dividi por 12. Então, eu fiz um budget anual e dividi por 12. Mesma coisa para todas as outras contas aqui. Eventos, viagens aí é um custo mensal para o vendedor, comissão também mensal para o vendedor e reembolso também. Essas contas aqui é muito peculiar de cada business, então a minha dica dê uma olhada nas fórmulas aqui e programe as fórmulas de acordo com o seu negócio. Por exemplo, às vezes não vai fazer sentido você colocar eventos todo mês um valor fixo. Às vezes você tem você já tem eventos pré-programados que você sabe que você vai todo ano, você já sabe quanto que você vai gastar de marketing. Você pode, por exemplo, colocar um input aqui, você pode colocar o valor direto de acordo com os seus gastos. Então, a minha sugestão adequem isso aqui ao business de vocês. Isso aqui é só uma sugestão de como fazer. Existem N formas de fazer. Então, aqui a gente fecha a parte de despesas IHC. Tá? Depois que você preencheu isso aqui, a próxima coisa que você vai ter que preencher é a aba de conversão. O que é a aba de conversão? Aqui você mostra como que você vende, como é que você gera receita. Então, eu criei
um padrãozinho aqui fictício, só para ilustrar como que funciona essa dinâmica. Também, isso aqui vai variar de acordo com o seu negócio, né? Aqui eu coloquei eu fiz uma continha bem básica, gerando novos clientes todo mês. Aqui a base de clientes, ela vai acumulando. E como é que você gera a base de clientes aqui, né? Eu coloquei uma meta por vendedor. De novo, sempre vale reforçar, é, essa é uma lógica que você pode fazer, né? É uma lógica de venda B2B com meta por vendedor. Então, como é que é a lógica? Conforme eu tenho um vendedor aqui no M1, vendedor 1 e vendedor 2. Cada um deles, eu fui no control e coloquei uma meta de 15 clientes B2B por vendedor. Há um ticket médio de 11. Tá? E cada conta tem 20 usuários. São premissas. Se o teu business for parecido com esse, você pode até usar a mesma lógica. Reparem, né? Quando eu contrato mais um vendedor, ele já começa entrando aqui vendendo 15. Não necessariamente o vendedor é um vendedor sênior, vamos dizer assim, né? Então, ele provavelmente não vai vender a mesma coisa que um cara que acabou de entrar. Isso aqui é uma simplificação, né, da realidade. Aí, conforme vocês forem operando e forem modelando isso, vocês vão entendendo melhor como é que o business de vocês funciona e vocês podem criar a lógica de vocês, né? Isso aqui é só um exemplo. Aqui você começa a formar a base também. É muito importante você ter sempre essa lógica. Primeiro você gera o número de clientes, depois você gera o número de usuários, e aí você gera a receita, porque a simulação fica mais fácil. Por exemplo, aqui eu gerei, eu tinha a base inicial 0, gerei 600 novos usuários, porque são 30 novos clientes vezes aqueles 20 que estão em control, né, que é o número de usuários por conta. Aí eu já tive um upsell de 6, ainda não tive churn. Então, minha base final, 606. E aí, no outro mês, mesma coisa, mesma dinâmica. Vou gerar novos usuários, tive upsell de novo, tive churn, e aí a continha de chegada da base de usuários final. Aí eu vou pegar a base final de usuários e multiplicar por Ctrl C17, que vai ser o meu ticket médio. E aí eu vou chegar na minha primeira receita recorrente mensal, na M1. E aí eu vou montando essa lógicazinha aqui e também vou acompanhando quais são as taxas de crescimento para ver se eu tô se elas fazem sentido. Por exemplo, tá vendo que as taxas de crescimento aqui elas estão decrescentes. Isso faz sentido porque quanto mais você aumenta a tua base, mais difícil é manter o crescimento, né? Está sempre crescendo sobre uma base maior. Eu também fiz uma continha aqui de crescimento médio mensal por 12 meses, para você ter uma noção de, vamos, aqui, essa continha, o que ela quer dizer? Que nos últimos 12 meses eu cresci na média 25%. Esse crescimento também ele vai caindo pelo mesmo motivo. Você vai aumentando a base e vai ficando mais difícil você crescer. Montou a estrutura aqui para vendas. Agora vamos entender como é que isso se reflete em CAC. Primeira conta de CAC. Como é que você mede CAC, né? O CAC você vai puxar a somatória de todas as suas despesas de vendas. Então, o que é custo de venda aqui? São essas três linhas aqui. Isso aqui é vendedor, isso aqui são aquelas contas de CAC, né? Viagens, eventos, comissões, reembolsos. E aqui é marketing CRM, são as campanhas de marketing, né? E eventualmente um gasto que você vai ter com CRM, uma pessoa de comunicação e assim por diante. Tudo isso aqui é gasto para trazer novas contas, né? Então, quando você vem na conversão, você vai encontrar todo o teu CAC naquele mês. E aí, com 33 mil, você conseguiu gerar 30 novos clientes, 582 usuários e trouxe isso de MRR. Então, como é que você faz? Quais são as continhas que é legal de ter? O CAC por cliente, né? Então, você vai ter gerado 33 mil de CAC para trazer 30 clientes. Então, cada cliente te custou R$ 1.122. Cada usuário te custou R$ 58.
e cada real de MRR novo te custou R$ 5,3. Como é que você vê essas continhas no final? Você vem aqui no gráfico de CAC, e aí você vai ver como é que ele se comporta ao longo do tempo. Isso aqui também, normal, porque quanto maior a tua base, mais difícil é você trazer novos clientes e aumentar a sua base. Então, isso aqui é normal. Você ter um aumento de CAC por novo MRR. Quando você recebe um novo aporte, a tendência disso é cair, porque você vai pulverizando o custo fixo e vai tornando a estrutura mais eficiente. Tá? Então, esse aqui é o resuminho da parte de CAC, que vem lá da aba de conversão. Então, aqui você já tem todas as suas despesas e custos, e aqui você já gerou a tua receita. Então, agora você está pronto para fazer o link do seu novo MRR para a sua aba de DRE. Então, como vocês podem reparar aqui, o MRR que está vindo aqui para a DRE, ele está vindo lá da conversão. É o M1 aqui da conversão. Então, basta você estar vinculadinho aqui certinho, e aí você vai ter a tua receita bruta gerada aqui. E aí, a partir da receita bruta, você consegue, você vai formando a sua DRE. Aqui você vai pagar, por exemplo, aqui eu fiz um regime como se a empresa estivesse no Simples Nacional. Então, reparem, né, eu coloquei a receita gerada no M1 vezes Ctrl C26, que é imposto sobre vendas. Aí eu peço para vocês verem com o contador de vocês qual que é a alíquota média que vocês estão pagando de imposto sobre vendas. Dá mais ou menos entre 8% e 12%, geralmente. Mas checa com seu contador certinho. E aí vocês vão apurar também qual que é o seu imposto de venda. Apurado o seu imposto de venda, você consegue chegar na tua receita líquida, que é um menos o outro. Os teus custos, parte dele vai vir da parte de operações, né? Aqui eu considerei só suporte e tech e manutenção. Ambos estão vindo lá das despesas IHC. Né? Aqui mesmo, aí você vai apurar o teu lucro bruto, apura suas despesas, também vem todas da parte de despesas IHC, com exceção de contábil e escritório, que está vindo lá do control. Então, aqui é o control C23. O que é isso aqui? Control C23 é o escritório, mais a parte de C-Level. E legal e contábil é C24, C25 de control, que é contábil mais advogados. E aí você vai chegar no teu lucro operacional. Aí sim você vai colocar o seu P&D, como eu expliquei lá no começo, né? Aqui é gasto com roadmap, né? Apenas novos produtos. E aí você vai chegar na tua margem EBITDA. Eu fiz uma continha de depreciação aqui também, que está vindo lá de CAPEX. Aqui é o M1 do CAPEX. Então, por exemplo, aqui eu coloquei para depreciar em 60 meses. Então, essa continha aqui de 76, ela vai depreciando ao longo de 60 meses até chegar em zero. E está depreciando quanto? Está depreciando 1.300 por mês. Essa continha que vai entrar aqui. Então, isso aqui está sendo apurado lá na aba de CAPEX. Você chega no teu EBT, na verdade, no teu EBIT. Você apura despesas financeiras, no caso de vocês terem alguma dívida. Pode ser um venture debt, pode ser uma dívida, por exemplo, uma Desenvolve SP ou qualquer dívida que seja. Vocês vão colocar principal mais juros aqui. E aí vocês, no caso de ser lucro real, vocês vão ter que apurar imposto de renda mais contribuição social.
que geralmente são 34%, né, 25 de R mais 9 de CS, e aí você chega no lucro líquido. Uma coisa que vale a pena destacar também, uma simplificação desse modelo, é a seguinte, tá? Aqui o caixa, todas as entradas de caixa aqui, eu estou considerando que elas estão exatamente no mesmo mês, tá? Então, se vocês separarem, a receita líquida que está sendo gerada aqui é a entrada de caixa daqui. Porque, como eu expliquei no começo, pode ter uma questão de descasamento de receita e caixa, e vocês vão ter que considerar isso de alguma forma. Então, fiquem atentos caso vocês não tenham um ciclo de caixa que vocês recebem depois que tem o gasto. Tá? Se vocês, por exemplo, recebem dos seus clientes no dia 5 e pagam folha, por exemplo, no dia 30, provavelmente vocês não vão ter necessidade de caixa, de capital de giro positivo, então, então negativo. Então, vocês não vão ter problema com isso. Tá? Aqui, só as coisas que vale a pena chamar atenção é CAPEX, né? O CAPEX está vindo também da aba CAPEX, tanto está verdinho aqui, que é o investimento total de CAPEX que vocês vão ter que fazer, eventualmente comprando equipamento, alguma coisa assim. E aí você vai apurar o seu caixa. Então, depois de apurado o caixa, praticamente o modelo está fechado. Aí o que você vai fazer? Primeiro você vem aqui nas margens, para ver se as margens estão fazendo sentido. Empresas de tecnologia, empresas digitais, elas tendem a ter uma margem bruta bem alta, tá? É por isso que eu simulei aqui que uma margem bruta tá até alta demais, acho, tá 86%, 80% é uma margem bruta bem razoável para empresas digitais. Se você for uma empresa de biotech, uma empresa de equipamento médico, aí sim você vai ter uma margem bruta mais baixa, que é normal, é inerente do negócio. E também margem operacional, margem EBITDA. Se você tiver com margem EBITDA positiva no quarto, quinto mês, alguma coisa está errada, entendeu? E aí quando você for mostrar o seu modelo para o investidor, vai dar uma necessidade de caixa negativa, você não vai precisar de aporte. Então, para que você tem atrás do investidor, né? Que me leva ao segundo gráfico, que é o gráfico de cash burn, né? Aqui, em laranjinha, são seus fluxos de caixa, e aqui é a sua posição de caixa, que está vindo lá de control. Aqui você colocou 2 milhões de caixa, por exemplo, que seria o aporte que você vai pedir para o Venture Capital, por exemplo, e esse aporte ele vai sendo utilizado ao longo do tempo. Ele vai sendo queimado, né? Que a gente chama de burn. E aí, eu coloquei uma gordurinha aqui também para suportar, por exemplo, no caso de você precisar de um giro, ele está suportando aqui, tem um colchãozinho aqui para suportar o giro e ainda sobra um dinheirinho, né? Então, aqui você vai calibrando o modelo para ver realmente quanto que você precisa captar. E assim você já fecha o modelo. Quando você chegar num valor de aporte e um gráfico mais ou menos parecido com esse aqui, né? Onde você vai apenas utilizando os recursos, já eventualmente se preparando para uma próxima rodada, aí você vai ver que o modelo está calibrado. Os gráficos ajudam bastante porque você bate o olho e já sabe se tem alguma coisa estranha ou não. Depois de fechado todas a parte da modelagem, a gente vai voltar para a aba de control, porque geralmente os fundos eles pedem projeção de 5 anos, né? Eles não pedem, o jeito tradicional para venture capital é assim: você faz uma projeção de 2 anos e depois você faz uma projeção simplificada para 5 anos. Como é que você faz isso, né? Eu modelei aqui de uma forma que eu particularmente gosto de fazer, que eu projeto ano 1 e 2 aqui, as receitas elas estão vindo da modelagem que a gente fez lá no detalhe mesmo, na aba de conversão.
E aí, para ano 3, 4 e 5, eu faço uma simplificação. Como é que eu faço? Aqui eu crio uma lógica usando benchmarks de SaaS, né? Então, o que que é essa conta aqui, né? Esse 3 milhões e meio aqui de receita no ano 3. Eu fiz umas continhas aqui baseada de um report da OpenView, que é uma empresa lá dos Estados Unidos que eu gosto bastante, acompanho os relatórios deles. Eles dão vários benchmarks de SaaS, inclusive de crescimento de receita year over year, né? Aqui é a média, limite inferior, limite superior. Então, aqui. E aqui você consegue projetar uma receita média mensal baseada nisso, e você consegue projetar mês a mês quanto que você gera de receita, de ARR, né? Então, a partir desses benchmarks, você consegue criar uma continha que, assim, como você não sabe o futuro, é muito difícil você prever 3, 4, 5 anos, então você vai falar assim, ó, como eu não conheço, está muito longe do horizonte, eu vou me basear em métricas de empresas que têm o mesmo modelo de negócio que o meu, né? SaaS Subscription, por exemplo. Então, se você é um SaaS Subscription, você pode alegar que você está usando esse benchmark para fazer as projeções. Se você tiver um outro business, por exemplo, você é uma empresa de biotech, você pode pegar empresas que são abertas na bolsa de biotech, que tem essa taxa de crescimento também, e fazer um benchmark usando elas. O mesmo marketplace, seja lá qual for o seu modelo de negócio, a minha dica é buscar empresas abertas, principalmente lá fora, né? Nasdaq, Nova York, geralmente são as melhores fontes. E aí você encontra bastante informação bacana de empresas, eventualmente, você nunca vai encontrar empresas idênticas, mas pelo menos empresas similares. Já é o suficiente para a gente ter uma noção. Outra coisa que é legal também do SaaS Metrics, né, ou de métricas de mercado, é que, por exemplo, você sabe quanto que eles vão, quanto você gasta de P&D, quanto que você gasta de marketing e vendas ao longo da trajetória da empresa, né? Aqui são as faixas de receita, né? Então, menos de 1 milhão de RR, entre 1 e 2,5 de RR, isso aqui tudo em dólar, né? Tanto que eu fiz uma conversãozinha aqui. E aí você consegue calibrar não só o teu crescimento de receita, mas também as suas margens, porque você sabe quanto que os principais gastos é vendas e marketing e R&D numa startup. Esses dois benchmarks a gente tem aqui. Por isso que é bem legal usar essas métricas, né? Usando essas métricas, o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir, primeiro, a tua receita líquida, né? Depois da receita líquida, como é que você faz a análise para você chegar nessa DRE completinha aqui? Você usa análise vertical. O que é análise vertical? Por exemplo, aqui, esse 60,3%, o que ele é? Ele é esse 275 dividido por 455. Ele é a porcentagem dos custos em relação à tua receita líquida. Então, você faz a continha para todos, né, essas componentes aqui, para ver quanto que elas representam da sua receita. Aí você vai ter um baseline no ano 2, você vai ter um baseline um pouco mais realístico, né, porque você fez bem no detalhe as projeções de quais são os seus gastos. A partir do ano 2, então, você consegue prever ganhos de eficiência, né, que são inputs, e aí você vai conseguindo calibrar os seus custos aqui. Por exemplo, aí muitos vão querer me perguntar, como é que eu coloco esses números aqui? Eles são totalmente arbitrários? Você pode vir aqui nas métricas de growth e ver quanto que vocês gastam mais ou menos para calibrar, né, dadas as faixas de faturamento que vocês estão, e também buscar benchmarks, principalmente o resumo da ópera é isso aqui, né, margem EBITDA. Então, se você tem uma empresa assim, já vi uma empresa que fala assim, eu quero ser a Livongo. Tá bom, então, qual que é a margem EBITDA da Livongo? Os caras já estão gerando margem? Qual que é a margem?
Se os caras estão com margem EBITDA negativa ainda, qual que é a margem operacional dos caras? E tenta entender quais são as margens dos seus peers, né, dos seus comparáveis, e usa eles como benchmark para você chegar nas margens. Tem 3 margens para você calibrar. É por isso que é legal a análise de margens. Você vai tentando lá na frente, se você acha que o teu business vai ser similar ao dele, você pode usar isso como uma referência para você calibrar suas margens também. Tá? E aí, o que mais que falta? Bom, você fechando a sua projeção de 5 anos, aí você já está pronto para falar com o seu investidor. Então, aí você leia com atenção a parte de instruções, para ver se você entendeu tudo aqui, como é que projeta ah, cada um dos parâmetros que você precisar para modelagem. E é isso. Essa é a modelagem. O link vai estar lá no YouTube, como eu comentei. Vocês podem fazer o download e começar a brincar aí com o modelo vocês mesmos e colocar teu business aqui dentro. De novo, fico à disposição aí para eventuais dúvidas. E na sequência eu devo fazer também um vídeo relacionado a fundraising, etapas de fundraising. Então, fiquem atentos aí nos canais da Aerex. A gente está toda semana colocando o conteúdo aí de alta qualidade com profissionais aí do Einstein, falando sobre saúde, falando sobre empreendedorismo. Então, fiquem atentos no canal aí e na nosso site, tem todos os eventos, os próximos eventos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.